agradecer a vinda de todos. Uma sexta-feira à tarde, não é fácil, mas obrigado então por ter vindo. Antes da gente começar o CONCAN, se o grupo me permitir, eu gostaria de colocar alguns informes fora da pauta. São duas coisas. A primeira questão, se vocês concordarem, eu queria ler alguns itens do regulamento interno do CONCAN. Por quê? Eu creio que desde dezembro do ano passado, que foi quando o CONCAN começou a funcionar, nós temos a necessidade de nos adaptarmos a essa nova instância de decisão que antigamente não existia, né? As coisas eram feitas no gabinete e as pessoas, quando achavam que tinha que dar voz a outras, davam. Hoje, não. Hoje você tem que dar voz e a figura do diretor, ela ficou uma figura em conjunto com, e não mais a figura que decide. Então, às vezes, quando a gente está ali decidindo pauta, quando a gente está ali decidindo como encaminhar da melhor maneira a demanda do conselheiro, e obviamente eu entendo do conselheiro, entendo dos grupos, porque o conselheiro aqui, ele representa os grupos, a gente tem uma dificuldade de colocar na pauta, né, da melhor maneira possível para atender a demanda. Quando isso ocorre, senta aqui, Sérgio, por favor. Quando isso ocorre, o que a gente faz é procurar, pelo menos o conselheiro que propôs a pauta, ou as pessoas mais interessadas. Mas a gente entendeu por bem de que isso é importante, ainda mais hoje que a gente sabia que ia ter uma certa audiência, que as pessoas comecem a discutir o regimento interno para melhorá-lo, no sentido de que esse regimento ele foi feito há um ano, mas ele pode ser melhorado de acordo com as demandas, desde que ele não se sobreponha à resolução feita no Conselho Superior, que é a resolução 45, que dá a margem, que dá a possibilidade do campus fazer o seu regimento interno, né? Desde que depois então submetido ao Conselho Superior. Então, se os conselheiros me permitirem, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que são coisas que eu enquanto presidente, estou sentindo que a gente precisa discutir e fazer ampla divulgação nos nossos pares. Pode ser? Tudo bem? Então, só para encaminhar, Sérgio, a gente ainda começou por uma coisa antes da pauta, tá? O que o Sérgio tem que tomar posse. Então, ele teria que tomar posse antes, mas a gente só estou fazendo um breve relato. Então, aqui, a resolução número 1 é que dá a nossa regulamentação do CONCAN, né? Ela vem da resolução 45 do CONSUP, que dá competências deliberativas. Então, este é um locus de decisão e é um locus de consulta no âmbito do campus. Isso é o que nos delega o CONSUP. Então, aqui, isso é reproduzido no artigo 1 e no artigo 2 vem algo que eventualmente pareça simples, mas é exatamente o nosso objetivo, a nossa finalidade, que é analisar e regular as diretrizes do campus. Então, esse é o locus do Conselho de Campus. Ele regula e determina a diretriz, mas não só no sentido acadêmico, também no sentido administrativo. É algo que a gente precisa começar a olhar com bastante cuidado, porque às vezes até eu falo, vamos resolver isso, mas não é para eu resolver, é como resolver. Então a gente precisa começar a ficar bastante atento para não diminuir a importância que é esse instrumento que nós conseguimos, né? Uma outra questão, acho que talvez mais operacional, é essa aqui, acho que só essas duas, são as inclusões dos itens de pautas, né? Então no artigo 14, ele dá o que tem que ocorrer numa reunião, que é a aprovação da ata da reunião anterior, a ordem do dia, que são as pautas de análise e deliberação, aonde você pode, inclusive, segundo um artigo que, para não cansar vocês, eu não trouxe, mas que o presidente pode distribuir itens para que seja dado parecer a um ou mais conselheiros.
acho que é artigo 17, se não me engano, a comunicação do presidente e dos conselheiros, que são comunicações, são coisas que não dependem de votação. Então, quando eu falo que eu vou fazer o que eu estou fazendo, eu não posso pedir o voto de vocês, eu só posso comunicar, e ela pode ser algo que venha interna ou externamente, mas é apenas uma comunicação, é fazer saber à comunidade por intermédio dos seus conselheiros. E a inclusão de pauta pode ser feita na própria reunião. No artigo 19, ele dá outra possibilidade, que é por escrito com antecedência de 10 dias, que é o que a maioria de nós temos feito. E aí eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, que assim, a gente tem, como ele tem que ser por escrito, a gente achou por bem fazer um pequeno formulário, que inclusive, se alguém quiser, pode até ser melhorado. Mas o que tem acontecido com esse formulário? Ele não tem vindo completo. Então, algumas pautas nós ficamos um pouco de dificuldade de encaminhar, porque na proposta de encaminhamento não vem. Então, a gente não tem o autor dizendo o que ele quer fazer com aquela pauta. Como é o caso de uma de hoje, né? Então, já que não dá para ninguém ver o que é, tá vendo? Não veio encaminhamento. Aí fica prejudicada a pauta do conselheiro, porque eu não sei o que fazer, porque normalmente, não sei se vocês já perceberam, e copiando com o SUF, não é nada criativo, eu coloco do lado a pauta de quem é, se é minha, se é do conselheiro X ou Y. Então, tomar cuidado para que a gente possa dar plena amplidão, né, e ser do jeito que o conselheiro quer, de preencher esse campo de maneira adequada, porque senão fica prejudicada o pleito de quem assim está solicitando. Eu acho que era isso. Ah, sim, e uma coisa que eu preciso falar aqui, eu não vou conseguir falar na quarta, e eu peço que vocês façam ampla divulgação para a comunidade. Não vai dar tempo, e depois do dia 7 é difícil a gente fazer alguma reunião. Eu estive ontem, ou anteontem, no Ministério da Justiça, com a assunção da nova reitora da UFSCar. Ela foi eleita com uma pauta chamada 100% Cerrado. E diante disso, e a gente teve uma 100% Cerrado. E diante disso, nós estivemos por convite do procurador Ronaldo Rufo, que é autor da representação contra o UFSCar, no sentido de ela melhorar a proposta dela para a via interna, eu, professora Rivelli, professora Rita e professor José Antônio, para ouvir a fala do procurador defendendo o termo de ajuste de conduta, o TAC, que foi feito com a UFSCar na gestão do professor Tardini. Visto que houve, por parte do coletivo do Cerrado, uma ida ao Ministério da Justiça, não sei em que termos, eles pautaram o juiz no sentido de que a UFSCar não mais construiria o acesso interno. Então, o Dr. Ronaldo nos chamou, nós estivemos lá, junto com a nova reitora, junto com o Targino, todos explicamos nossas necessidades, o Dr. Rufo colocou toda o meandro, né, da situação desde 2014, e por quê? Porque nós fomos convocados pela Justiça Federal a uma audiência de conciliação no sentido de possibilitar a não construção. Então, anteontem houve essa audiência de conciliação e teriam que estar presentes, além do coletivo do Cerrado, do Instituto Federal e da UFSCar, a Prefeitura e também a reitoria da UFSCar e o Ministério Público. O Ministério Público não compareceu, a Prefeitura não compareceu, a nova reitora mandou o Procurador Federal e eu disse o que me cabia. Depois eu vou precisar, houve uma ata, uma coisa muito simplória, né, e eu disse o que eu digo para sempre, para todos. Eu sou uma instituição, representante de uma instituição pública, não me cabe dizer aquilo que vai prejudicar o meu instituto. Portanto, eu não tenho como fazer nenhum tipo de acordo, dado o fato, e aí eu relatei o fato, tá? Todos os alunos, uma via precária, sem calçada, e isso aí, inclusive, é pauta nossa, a última pauta nossa é sobre essa situação de como utilizar essa via. Então, eu não vou cansar vocês, eu passo para todo mundo, né? E assim,
Nesse sentido, ele vai, o que consta nesses autos é que o juiz vai observar o que foi dito e que vai encaminhar. Não sei se ele vai querer ouvir alguém ou se ele já vai dar o sim ou não para o TAC que foi feito entre a Universidade Federal e o Ministério Público. Enfim, a reitoria, segundo esse TAC, se eu não me engano o tempo, tem 2 anos para construir. São 4. 4, então eu errei, 4. Ela tem 4 anos, ou seja, a gestão dela inteirinha para construir. O que significa que nós temos um pleito muito grande com a prefeitura, porque se ela mantiver a questão de 100% cerrado, isso vai ser uma dificuldade, vai ter que cumprir. Mas ela pode usar de toda a prerrogativa dada legalmente para fazer um impedimento por nenhum motivo. Não estou dizendo que vai fazer. Enfim, mas de qualquer forma eu preciso passar para todos, porque eu acho que a gente tem uma luta aqui, que é a luta de melhorar esse acesso externo e, eventualmente, também de comparecer, e certamente isso não será na minha gestão, mas de comparecer aos consune, às nossas entidades de representação e coisas do gênero, para poder forçar uma situação que é mais do que clara, né, da necessidade e da procedência. Inclusive, nesse texto, ficou faltando, mas existe extensamente no processo, de que a área de reparo, a área que é dada pela UFSCar, em troca desses poucos metros desmatados, é de cerrado primário, enquanto essa é de cerrado secundário. O que significa muito mais valor na obrigação de um manejo de uma área que pode realmente não se regenerar, mas continuar sendo vindoura, continuar sendo preservado. O que o procurador falou, Marcelo? Ele não foi. Marcelo. Porque tem uns Marcelo. O procurador que representa. Sim, mas tem Marcelo, procurador federal em Araraquara, em São Paulo. O procurador da UFSCar, ele pediu vistas. Ele disse que eles tomaram posse há 15 dias e que não conhece os livros. Mas esse procurador é o mesmo que já estava na Cotargina. Não, ele dá uma dama. Tá bom? Então era isso, gente, que eu precisava falar com vocês antes da reunião. Então vamos lá? Então, dando abertura à reunião, pessoal, a gente sempre lembra que as reuniões de concurso são gravadas e divulgadas ao público. É sempre bom até a gente acostumar. Quando a gente acostumar, a gente tira o lembrete, tá bom? Na aprovação da ata, me parece que há um adendo. Dani, a Rita fez um adendo, é isso? Aí foi alterado. Mas há concordância? Não sei se todo mundo tomou conhecimento do adendo. Todo mundo. Posso colocar em votação? Então, em votação, aqueles que aprovam a ata de 7/11/2016, que se manifestem, por favor. Você já vai tomar, você quer nessa segunda. Então, aprovada por unanimidade. E agora a gente dá posse ao conselheiro Sérgio, porque nós estamos aumentando de 3 para 4 a representação da categoria docente e, por consequência, a gente faz o aumento das outras categorias. Então, bem-vindo, Sérgio. Você já era suplente, né? Já tinha vindo algumas vezes, então contamos com você. Então, passando a ordem do dia, praticamente. Tem justificativa para agora, não? Desculpa? Tem justificativa de ausência para agora, não? Não tem. Mas é a segunda. Ele pode ter. Não. Só que por causa da Iraci, que eu não vi na Iraci. As pessoas, eu não sei se a Iraci deu justificativa. Você mandou para ele. Pode ser que a Elisa está com um problema de saúde, ela não pode contar. Ok, não, tudo bem. Só queria saber se tinha algum. Tá. Obrigada. Não. Então a gente até fala da justificativa, mas. Se eu não me engano, o CEAN enviou uma justificativa e o Carlão. Isso. O Carlão fez justificativa na reunião passada mesmo. Eu já tinha falado que ele não Isso. Pessoal, agora a gente passa a aprovação do calendário. A minha pergunta esse calendário foi refeito, há consenso, tem algum adendo? Porque senão a gente pode aprovar, senão a gente põe na tela. É que aqui não é bem o local de discutir o calendário. Teve a reunião que tirou o que ia ter? Não teve. Então não teve, tá do jeitinho que estava antes? Não sei, realmente
realmente não sei. Eu sei que veio Não, o de ADS mudou. Então tá. Porque a questão era ADS. Algumas alterações no TCC teve, né? E aí eu já procurei a CAI em relação a aqui. Em relação à reposição, ela falou que não tem problema desde que outras alterações dos calendários não alterem isso, essa questão da reposição também. Então isso vai ser feito, então isso já está acertado. O que não está ali, e a gente vai fazer hoje, é a inclusão do calendário do CONCAN, que como não tinha, tem que ser colocado. Depois, Eliane, tem que, a partir da aprovação aqui, tem que inserir. Tá? Eu queria só perguntar uma coisa sobre esclarecimento antes de votar. Aquelas alterações que foram solicitadas por e-mail, elas foram todas feitas ou não foi feito tudo? Aí acho que foi convocada a Eliane e o Pedro para esclarecer isso, porque foi encaminhado para ele. Se teve alguma que não foi, porque Pedro, se você. Não, só um minutinho. Que achei ele tem que ter a aprovação dos conselheiros para a audiência falar. Sim. Tudo bem? Pedro, você pode esclarecer essa questão? Poderia ser. Então, o calendário ele foi amplamente discutido antes de chegar até o CONCAN, inclusive com a participação de todos os coordenadores e técnicos administrativos até então. A gente solicitou várias vezes por e-mail todas as datas que competiam a cada uma das coordenações e aos professores e tudo mais, e confeccionou o calendário. Quer dizer, é um calendário feito pela comunidade. Essas alterações, elas são solicitações da comunidade? Não, a alteração só a questão do Jorge que era séria, porque colocava TCC num curso que não tinha TCC. Não. Isso era, eu achei que foi correções. Correções foram feitas. Transferência externa. Peraí, gente, vamos só organizar. Que assim, que existe uma forma de fazer calendário, né? Que a gente adotou nessa gestão, que era passar por reuniões coletivas. Essas reuniões, como o Pedro bem destacou, foram passadas por reuniões coletivas. Então, o que eu entendi é que havia erro no calendário, que realmente eu não participei. Então, assim, eu me pautei na questão do Jorge, porque eu sei que a DS não tem TCC. Mas as outras questões, eu não sei se são erros ou são propostas. Porque se é proposta do conselheiro. Tá, mas aí o que acontece? A gente tem que entender aqui, enquanto conselheiro, se vocês estão querendo refazer o calendário em relação àquilo que a comunidade já pautou. E aí, de quem é essa pauta? Se é do conselheiro ou é de um grupo de pessoas, e aí essas pessoas, do meu ponto de vista, deveriam ter estado na reunião. Aconteceu algum problema? Então, acho que o Zé quer falar e a Rita também, é isso? Então, essa é a minha pergunta. Houve algum problema? Porque se houve reunião e todo mundo discutiu, só se os conselheiros deixaram. E aí eu sei que a fala do Pedro está contemplada de que houve uma reunião, tá certo? Não sei. Mas que as pessoas decidiram coletivamente, e aqui a gente cancelaria. Há duas questões de conselheiro que deve ser questão coletiva. Eu quero entender isso, e aí depois a gente pode fazer uma rodada com a comunidade, com a audiência, se for o caso. Então, primeiro o Zé, a Rita, depois o Rodrigo. Eu gostaria até de falar, por exemplo, o calendário não está, na minha opinião, mal feito. Isso é um fato. Acho que a construção coletiva que eles fizeram é mais do que adequada. Entretanto, alguns pontos foge até, por exemplo, que nós recebemos recentemente, que são os balizadores do Ministério do Planejamento sobre feriados e emendas para 2017. Nós, como uma exceção, o Campo São Carlos, mais uma vez eu falo isso, tem o costume de emendar todo o carnaval. Isso causa um impacto muito grande no curso de TMA e principalmente nos cursos técnicos de 20 semanas. Tá? Isso causa um grande impacto. É só olhar o calendário que existe uma infinidade de reposições ao final do semestre que são fictícias, desculpa falar dessa forma, são fictícias. Acaba não cumprindo, às vezes, o compromisso de conteúdo com algumas disciplinas. Tá? Nós somos uma exceção, viu, gente? Para falar que todos os institutos emendam de sábado até outra segunda-feira é mentira. Tá? Nós somos uma exceção no Instituto Federal de São Paulo. Os balizadores do Ministério do Planejamento são bastante claros nisso.
Por isso que eu fiz mais uma vez a solicitação de retirada da emenda a partir do quinta-feira de carnaval, quer dizer, de carnaval não seria, né? Já passou o carnaval, após a quarta-feira de cinzas, e com a aula mantendo-se a aula de sábado, que também se emenda, porque nós temos o feriado no sábado, que é feriado, né, de carnaval. Depois temos o feriado dia 3, aí depois temos a quarta-feira de cinza, aí depois nós emendamos o outro sábado. Aí isso causa um impacto deletério demais no TMA principalmente. Tá? Eu fiz a solicitação, eu acredito que não foi colocado como alteração. Eu acho que na própria reunião, depois, se for possível, eu gostaria de perguntar ao Pedro Jorge Gerente se foi feita essa consideração na reunião última que eles fizeram. Tá? Porque eu acho pertinente, principalmente no começo do ano, quando a gente tem SISU, a gente sabe que depois entra alunos aqui que estouram a quantidade de faltas, eles estouram a quantidade de faltas, a gente de forma mais ou menos fictícia, coloca o cara no curso, ele já perdeu os 25% já do curso, ele já perdeu os 25%. A gente ficticiamente coloca esse cara no curso e finge que está tudo bem. Esse é o maior problema também, aí atinge todo mundo. Mas eu só não pode falar, não fala do outro, porque hoje a pauta é complexa. Sim, né? sim. Eu queria só deixar claro que eu não quero cercear a palavra de ninguém, mas se começar a ficar muito extenso, a gente vai ter que decidir se vai deixar falar ou se vai restringir, porque a pauta é grande e ela é complexa. Então, a minha questão que eu tinha colocado assim, eu tinha entendido, que até foi um adendo que eu fiz, eu acho que os outros conselheiros vão poder falar da ata, que como a gente não conseguiu fechar esse calendário na reunião passada, porque tinha algumas considerações, nós abrimos, que era para mandar por escrito, por e-mail, a Dani sistematizou, e o meu entendimento é que teria outra reunião. E isso foi o que eu acho que nós tiramos de encaminhamento aqui. Não aconteceu. Pelo que eu estou entendendo, não foi possível, né? Por algum motivo, não aconteceu essa reunião. Você quer um motivo maior que a mudança? Não, então, teve bastante coisa nesse meio e não foi possível. Eu vou corroborar com a questão do Zé, da questão da transferência externa, começar já com o aluno reprovado. Hoje, nossos alunos que vêm de transferência externa começam o curso reprovados por falta, porque já foi 25% do curso. E a ideia que tinha sido colocada, inclusive foi colocada na reunião, eu não sei porque não ficou claro para os coordenadores, quer dizer que eu fiz consulta, a gente conversou isso, então não é a Rita que está colocando isso, mas outros coordenadores, inclusive, conversei, que a gente pudesse fazer isso com antecedência, que a transferência externa ela fosse feita no semestre anterior e ficasse apenas a homologação de documentação para depois, que aí o aluno já começava o curso com os outros, o externo. Como as outras instituições todas fazem. Eu fiz uma pesquisa entre todas as instituições, fazem a transferência no semestre anterior para que o aluno ingresse no posterior, todos. Então, era essa observação, porque nós estamos fazendo, na verdade, uma gambiarra formal, porque o aluno que é transferido externo hoje, ele entra reprovado no nosso curso, pelos prazos que a gente tem estipulado. Eu acho isso um problema resolvível, por isso que foi colocado para ter a discussão. Não foi possível, aí precisaria ver qual acompanhamento que a gente daria para esse semestre, se fica para o próximo, mas já sabendo que o aluno vai entrar reprovado no semestre que vem de novo, se continuar assim. Só para fim de esclarecimento, o calendário ele foi votado em ADS, tá? De discutir os pontos de emenda do carnaval, etc. E a gente aprovou por fazer a emenda nesse caso. E aí, desculpa, não entendi. Aprovou por manter a emenda do carnaval. Mas assim, a discussão é longa, mas para ser mais objetivo. Da mesma forma que o Zé coloca que as reposições no final do ano são meio de faz de conta, a aula no carnaval também é. Porque os alunos, eles costumam viajar e emendar, inclusive aqueles que moram fora. Então, da mesma forma que eu, enquanto aluno, emendava todos os possíveis, tem muito pessoal que também emenda. Então, é uma discussão mais complexa que não cabe até o momento, mas só para a gente discutir um pouco sobre isso. E aí, pessoal, como a discussão de calendário ela é um pouco complexa, eu gostaria de passar a palavra a Eliane, que é responsável por fazer o calendário. Se você concordar. Só, por enquanto, eu quero dar a palavra aos conselheiros. Aí, se todo mundo concordar, ela fala depois. Pode ser assim? Tá. Todo mundo concorda? Quer se colocar? Tá. Dudu. Não, assim, o que a Rita falou inicialmente sobre essa questão do calendário, eu também achei que o calendário já viria pronto com essas ressalvas para nós analisarmos.
Só que aí, assim, agora fica meio complicado a gente analisar em cima de todas as ressalvas que foram feitas e das colocações. E, enfim, da colocação do Zé Feito aí sobre o Enem do Carnaval, eu acho complexo, eu não entendo muito sobre o assunto, mas o que eu um pouco entendo é que, assim, se é retirado os 3 dias aí da semana, 4 dias aí da semana do Carnaval, eu entendo que aluno não vem. Aluno vai emendar, não vai ver, ter aula, porque geralmente tem muito aluno aqui de fora, e eu entendo que eles vão preferir ficar com a família, principalmente começo do semestre. E só nessa história aí já são 15, 20 dias aí de aulas, de faltas para o aluno. Então eu não sei, assim, eu não sei como que é a questão do assunto aí sobre essa questão. Referente à transferência externa, assim, a Rita comentou que seria interessante iniciar no semestre anterior e homologar no processo. Mas e se tiver problema, é a minha dúvida, se tiver algum problema na homologação e o aluno já começa o semestre depois, ele perde a documentação, não. Porque, assim, eu não sei se isso interfere em outros setores, até então, porque eu entendo que quando o calendário foi elaborado pela comunidade, isso já estaria, né, meio que trabalhado esse meio de campo para aceitar as transferências externas, assim como todos os feriados também. Só que é complicado, porque também, se eu entendo, não sei se eu posso estar errado, essa questão da transferência externa, se talvez se a gente fizesse, né, essa transferência externa no final do semestre, eu não sei, como você falou da homologação posterior, aí até que está na minha dúvida, porque eu achava que a homologação também seria no final do semestre. E aí eu entendo que, assim, se é feito no final do semestre, prejudicaria o aluno, porque né, a documentação da instituição onde ele está não se concluiu, não se fechou. Solange, eu queria fazer uma parte legal depois da Solange, aí ia dar a gente dar. Eu queria depois também já falar, porque esclarecimento devido ao fato que a questionário. Acho que não, antes da Eliane, por favor. Bom, quanto à transferência externa, quando a Rita colocou essa situação, eu até concordei no primeiro momento em relação a favorecer, a se pensar melhor em relação a esse tempo, não extrapola os 25%, porque a CRA ela tem um controle, eu acompanho isso, tem um controle de todos os alunos que são matriculados, inclusive eu acompanho de segunda chamada. Então, ele já é impedido, quando dá o prazo de 25% de falta, já o coordenador da CRA já interrompe qualquer chamada. Bom, em relação à transferência externa, eu pesquisei, eu verifiquei na organização didática, realmente não há prazo, a instituição tem que se organizar. Verifiquei nas instituições particulares, no período de janeiro que se faz, inclusive, nos institutos federais. É no mês de janeiro que passa o trâmite. O problema é que os docentes estão em férias e depois eles retornam já com uma agenda apertada de planejamento e acaba se protelando essa comissão para se organizar e analisar os documentos. E depois chega em cima da hora para querer matricular esse aluno, fazer chamada e tudo mais. Então, o que eu entendo é que precisa organizar essa questão para o início do semestre de matrícula, mas mudar para o ano anterior não tem, é inviável. A minha uma questão legal. Tá, rapidamente. Só respondendo a vocês, a experiência minha de diversas outras instituições, algumas de fato onde as pessoas são de fora mesmo da instituição, que aqui nós temos a minoria que é de fora, de outra cidade, tá? Em todas as instituições que eu já participei, não tem evento de carnaval e tem presença. Só que ela é oportuna porque a gente começa o semestre às vezes mais tarde, em vez de começar ele
no início de fevereiro, onde já começa a encavalar todas essas questões de transferência externa e não sei o quê. Outra instituição que eu já trabalhei, por exemplo, o Instituto de Araraquara, nós chegávamos a ter uma semana de planejamento pedagógico na instituição, não era uma única reunião de uma manhã, era uma semana de planejamento, e depois foi reduzido para 3 dias, porque se achou que uma semana era extremamente exagerado, eu também achava extremamente exagerado, uma semana, 3 dias era mais oportuno. Tá? Ou seja, é algo que torna mais operacional o nosso semestre. Isso é o que eu queria deixar claro para vocês. Só queria que a Eliane ressaltasse se foi feito dessa maneira, e creio que foi. Todo ano a gestão, quando eu digo a gestão, é a quem cabe, não é a Vânia. Ela olha o ofício do Ministério do Planejamento para ficar dentro da lei. Né? Isso é padrão. Né? Então, eu quero só que você confirme, eu tenho certeza que eu quero que você confirme. Nós estamos dentro do ofício do Ministério do Planejamento. O que a gente vai passar, obviamente, daqui a pouco a propostas, porque a gente vai ter essa situação, então a gente vai ter que votar, vai ter que entrar num consenso, mas o que a gente não pode é ficar fora da lei. Uma coisa é ficar fora da lei, outra coisa é não ser conveniente e precisar de uma organização para a melhor condução e trabalho dos nossos alunos. Então, se estiver fora da lei, a direção vai barrar e vai fazer o que tem que fazer. Porque a gente não pode ficar fora. Mas creio que nós estamos. Mantemos os 200 dias letivos, mantemos todas as necessidades administrativas e pedagógicas. Agora, o que eventualmente nós estejamos fazendo e não esteja bom e cabe a nós melhorar, é essa organização para que o aluno eventualmente não chegue reprovado, coisas do gênero. Então, o que o Instituto tem que ter é a lei preservada e o melhor atendimento ao seu público, dados os princípios públicos, dados os princípios públicos. Eliane. Bom, boa tarde a todos. Essa documentação da construção do calendário foi encaminhada para o IPES para mim. A gente faz lá dentro, a gente teve uma reunião nós dois, né, sobre alguns pontos principais do calendário, basicamente o que veio da reitoria, e a gente fez as nossas colocações aí do próprio do campus mesmo. Agora, com relação a essa emenda do carnaval, eu acho o seguinte, contemplou os 200 dias letivos, a gente não teve problema com o técnico de 20 semanas, então eu acho que não é justificativo de não ter essa emenda, porque a gente realmente vai cumprir com os 20 semanas do técnico, né, de célula principalmente, né. Então eu acho assim, essa colocação do Zé, eu acho complicado falar que de reposição, que aí você tem inglês para ver. Então eu acho que sem inglês para ver, eu acho que o professor que está fazendo não está. Não, semestre passado nós tivemos fora de turno. Gente, não acontece. Não, parece que é questão de ordem. Então, é que nós tivemos no semestre passado reposição tudo diferente. A gente não. Isso é ficção. Zé, assim como ela respeitou a sua fala, que foram duas. Sim, mas a gente está dando a palavra dela por uma questão operacional apenas. Assim como. Não, há direito porque foi votado e a pessoa foi permitida. Então, desculpa. Quando a pessoa é permitida falar, ela vai falar tanto quanto fala um conselheiro. Então, não vamos cortar a fala de quem está falando, porque acaba dando problema. E você pode pedir a sua fala de novo, se for possível, a gente dá. Desculpe, né? Que para isso, eu estou comentando para a construção desse calendário. Não, é esse mesmo. Então, é esse, não é do ano passado. Não, esse agora. A gente para esse agora, então, por isso mesmo. Para esse agora, a gente não fez em período contrário. Vai ser no mesmo período de aula. Até porque, gente, a gente teve alguns problemas, inclusive com professores de TMA, se para memória, acho que semestre retrasado ou passado. O que acontece? Se o professor dá, além daquelas semanas que ele tem para dar, e coloca a falta para o aluno, isso lá na frente dá problema tremendo no NAMBEI, porque o NAMBEI limita tantas aulas que ele pode dar. E teve professor que deu aula a mais. E aí o que aconteceu? O aluno foi reprovado. Então ele tem que cumprir. Se PMA é 18 semanas, se a DS é 19 semanas, ele não pode passar disso. Então, esse calendário contempla as 20 semanas para os técnicos, as 19 semanas para a DS, as 18 semanas para a PMA. Isso
para esse ano, para o ano de 2017, não vai ter problema nenhum com relação às semanas que tem que ser contempladas para cada calendário. Agora, colocando a questão da transferência externa, isso é um problema sim, eu concordo com a Rita e com a Sol, só que é o seguinte, foi como o Dudu mesmo falou. O aluno, gente, ele tem que fechar o semestre anterior na outra instituição. Então não tem como fazer no semestre, terminou o semestre, um semestre anterior, já fazer essa questão, toda a parte burocrática da transferência externa, colocar datas. Porque se o aluno não encerrou ainda o semestre naquela outra instituição, como que ele vai apresentar a documentação para solicitar transferência externa para outra instituição? Não tem como, é complicado. E agora, com relação às datas que foram colocadas no calendário, foi feita uma convocação. Eu fiz uma convocação em nome do Pedro, de uma reunião que participaram todos os coordenadores, com exceção da Renata, de TPG, e com o Zé, que não puderam participar. E terminar os outros cursos, todos os coordenadores participaram, e como teve já todas as datas vieram da CRA como sugestão, para que depois os coordenadores, justamente para não ter, já começa transferência externa, inscrição um dia para um curso, para o outro, então fica muito complicado para a CRA, principalmente que é início do semestre. Então, para unificar, todos os coordenadores, com exceção desses dois que não tiveram na reunião, fizeram, tanto que teve algumas alterações de data, sim, que veio da CRA, e os coordenadores fizeram as alterações em algumas datas, muito pouca, e eu acho complicado fazer essa alteração agora, gente, porque foi unânime, os coordenadores entraram no acordo, fizeram data a data, inclusive o Pedro, que ficou no arquivo, mudando, alterando, fazendo tudo que nessa reunião de coordenadores foi acordado entre todos. Então, eu acho muito complicado agora fazer essa mudança das datas da transferência externa. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir muito, sim, no próximo calendário, tá? Ou, às vezes, a gente pode fazer um adendo, né, desse calendário mesmo para o próximo semestre, a gente vê que vai realmente impactou muito nesse próximo semestre de 2017, porque, no primeiro semestre, porque no segundo não pode se fazer uma retificação nessas datas do calendário com relação à transferência externa, que a gente pode fazer. Eu respondo a pergunta. A gente está dentro do ofício do Ministério do Planejamento? Sim. Não tem nada, não. Nós estamos dentro da lei? Isso é importante saber. Não é firula, né? Não. Porque a gente pode fazer qualquer coisa. Não, porque nós fizemos tudo dentro do que a reitoria orientou. Então não tem. A questão só da pergunta da retificação. Qual seria a retificação no segundo semestre? Como é que seria? Da transferência externa. Mas como é que seria? Como é que a gente consegue? Não, a gente já faria uma avaliação nesse primeiro semestre para ver realmente o que a gente pode acertar, porque o problema principal é análise de documentação. Então, mas isso seria depois, seria agora. Não, seria depois. É que você já fez uma proposta, e aí eu entrar na semana. Não, é que a gente analisa o primeiro semestre de 2017, como as datas estão, entendeu? Ver o que realmente teve de problema com relação à transferência externa, e pro segundo semestre, quando tiver novamente as datas, tem as datas já do segundo semestre, para a transferência externa, se tiver algum problema no primeiro semestre, a gente pode tentar e rever os coordenadores. Então, deixa eu só tentar entender. Então, assim, o que eu estou entendendo é que você já está fazendo uma proposta. É isso. Tá. Eu só queria manter a ordem, porque tem mais gente para falar, e eu queria encerrar na fala do Jorge, porque a gente realmente está em 15 horas e eu vou ter que pedir prorrogação. E eu sei que tem que ir embora e tem uma pauta que é praticamente a última, que é extremamente importante. Então eu vou dar a palavra ao Jorge e passar a ideia de propostas. Tá? E aí eu já compreendi mais ou menos, Eliane. Qualquer coisa você pode fazer uma adendo, não tem problema. Jorge. Não, eu só queria sugerir uma questão em relação à transferência externa, porque eu vejo que há consenso que há problemas, né, na transferência externa e tudo mais. Eu acho que com a ideia da Eliane de até tentar ajustar isso para o meio do semestre que vem, que eu acho que agora janeiro já foi, né? Acho que não dá para começar esse ano.
mas que se levante os problemas que a gente tem hoje, como o processo é feito hoje, que se levante os problemas e que traga um procedimento que não atrapalhe os alunos e os servidores. Quando eu entrei no instituto, eu não tinha férias em julho e janeiro, eu fiz os aproveitamentos de estudo e o processo de ADS nesse período correu normalmente, o aluno não perdeu um dia de aula, porque isso foi feito em julho e janeiro. Eu entendo que agora isso não é possível mais, porque o docente está em férias em julho e janeiro, então a gente tem que pensar em uma solução para isso. Tá? E sem querer atrapalhar a Vânia, porque ela quer que encerrar logo. Não. Mas eu gostaria que todos vejam a pauta toda, porque desculpa só se cortar. É complicado você estender uma pauta e prorrogar, porque aí a pessoa fica sem ser contemplada por causa do tempo. Não, sem problema. Isso é uma coisa que eu deixo. Isso pode ser. Quem é de sindicato sabe que isso é até manobra, né? Você vai protelando a pauta para ninguém ficar, mas fique à vontade. Não, eu só ia falar que o Rodrigo, ele solicitou a palavra para a Eliane, e como o Pedro também é diretamente envolvido, eu não sei se é possível que ele... Você está fazendo pedido, quem vota são os conselheiros. Não sei se ele quer falar alguma coisa para... Não, mas os conselheiros votam. Não há problema, Pedro, falar, gente. Não. Pedro, você tem 2 minutos. É rapidinho, é só com relação à questão da transferência externa, que, de acordo com o procedimento que nós seguimos atualmente, fica bastante difícil, eu não vou dizer impossível porque não tentamos, mas fica bastante difícil trazer para o semestre anterior, justamente porque a gente tem essa análise de documentos que coloca o aluno, que permite que a gente saiba em que semestre o aluno entra quando ele é matriculado aqui. Se a gente não tem essa documentação, e as faculdades particulares geralmente fazem a questão de atrasar a entrega para o aluno dessa documentação, a gente não sabe em que semestre a gente coloca o aluno. Tá? Então a gente tem esse problema. A alteração, ela até seria possível, mas ela tem que vir junto com uma nova proposta de procedimento para que a gente adeque a matrícula do aluno ao semestre em que ele vai entrar. Tá? Bom, gente, podemos fazer o encaminhamento da votação? Porque eu entendo que não há consenso. Então, assim, o calendário tem 2 pontos de destaque, creio eu, vocês vão me corrigir. O primeiro é a transferência externa, a questão de ADS está pacificada, a questão da transferência externa é um ponto, e a outra questão é a emenda do carnaval ou não. O que eu proporia, e se houver outra proposta a gente vê qual das duas a gente caminha, é fazer a votação desses 2 destaques e depois, votado esses destaques, o resto está aprovado. Só tem um problema, eu vou ter que incluir a pauta do CONCAN, que é a 2ª semana do mês. Se for feriado, não sei se nenhum é feriado, só tenho que incluir a pauta do CONCAN, que é a segunda de cada mês. Isso não é um problema? Então, meu encaminhamento é esse: encaminhamento do Zé, depois encaminhamento da Rita. Mas se divergir, diverge. Não, eu diverjo do seu. Eu acho que a questão da transferência externa tem que ser retirada, porque já foi falado que tecnicamente é impossível, e eu não vou manter a pauta. Você não vai manter? Não, vou manter. Tá. Deixa o semestre que vem a gente viu que foi o que eles indicaram. Se tiver problema, relatem e vejam como que se cria os procedimentos. Eu também solicitar também que fosse tirado agora, mas que já a gente fizesse um pedido assim, para deixar claro no calendário que a próxima data ela estaria sujeita a uma certa alteração devido a algum critério. Porque o calendário nosso é anual, né? Não, mas podemos fazer melhor. Não há problema fazer retificações do calendário. Que pode deixar votado aqui, você acha que com o tempo que você quer, já que o CONCAN indica a revisão do modus operandi da transferência. Isso, legal. Tudo bem? Então podemos fazer essa votação? Não, então, mas encaminhamento, posso? Encaminhamento você pode. É porque eu queria só ver o seguinte aqui, teve aquela, a gente vai tirar então da votação aquilo que o Carlos fez, o conselheiro Carlos, né? Que já foi suprimado, porque o Carlão não... Já foi suprimido o Carlão que solicitou do TCCC. Sim, já foi suprimido, então a gente não tira isso da votação. Isso tá? E para não gerar mais polêmica, então, para que a gente encerre esse assunto, eu retiro também a minha... Você retira?
retiro também o meu encaminhamento da emenda do Carnaval. Tá, veja. Tá? Para a gente, na próxima vez, antes da gente votar ou não votar, a gente tem que saber o seguinte: tudo bem que a comunidade trabalha em cima do calendário, mas isto está no regimento interno, é prerrogativa do CONCAN aprovar ou modificar de acordo com a necessidade do campo. Então, se não quiser retirar... Eu vou tirar por uma questão só de encaminhamento, tá mesmo, para facilitar. Então, votando o destaque da Rita, meu e do Zé, no sentido de que se faça um estudo de melhor, como é que eu colocaria? De uma melhor forma de proceder e melhor adequação da transferência externa para o segundo semestre. CAI fica capitaneando isso junto com o ensino, e aí não será essa gestão, não sei quem será, mas como o Rivelli está aqui, a partir da anterior, ele está sempre aqui, ele deve estar anotando. Então, fica isso para semana que vem. Ele está baixado, ninguém vê ele, mas a gente sabe quem é ele que está atrás dessa mídia. Então, fica para a gestão do Rivelli ver isso, mas já é uma decisão do CONCAN. Há consenso, pessoal? Tá? Então, aprovado por consenso. Gente, eu falo consenso porque é o que está lá, é consenso, votação ou voto nominal. Vejam isso, tá? Bom, com relação às outras partes do calendário, incluindo a segunda-feira da segunda semana, que é o CONCAN. Há consenso em aprovação? Então, esperamos a pauta. Muito bem. Existe uma pauta que a terceira a gente aprovou em conjunto, a quarta pauta foi me pedido para ser retirada, que é a pauta de aprovação de e-mail à Procuradoria Jurídica da competência do CONCAN referente ao TDE, pelos membros da comissão instituída no CONCAN anterior. Né? É preciso votar porque ela foi votada para existir, então é preciso votar para ela não ir. E creio assim, que depois da gente mostrar o regimento interno, fica claro que é competência do CONCAN fazer o parecer, mas é claro que ele também pode decidir por não fazer e enviar à Procuradoria. Há consenso em retirar essa pauta, pessoal? E ela foi votada. Você gostaria de encaminhar? Posso? Pode. Foi uma decisão à luz de certos fatos que surgiram essa semana, posterior ao envio da solicitação de pauta, tá? Em que a gente até gostaria, então, em princípio, se fosse mantido o calendário original, que a gente, na reunião de fevereiro, ia trazer a nossa decisão da comissão. E a gente precisa ter uma análise um pouco mais profunda agora, porque a gente concorda plenamente que o Conselho de Campos tem que também olhar para a gestão. Só que a gente está, à luz de novas informações, vendo que essa gestão desse fato em si, ela não é local. Ela é da instituição enquanto Instituto Federal de São Paulo como um todo. Então a gente precisa primeiro analisar essa questão com bastante frieza, tá? Para que a gente não crie uma norma particular que, na verdade, deveria ser uma norma universal do Estado de São Paulo. Então por isso que a gente gostaria, a comissão, eu, Eduardo, Solange, Rita, gostaríamos de retirar provisoriamente essa pauta e retomar ela em fevereiro do próximo ano. Tudo bem assim, gente? Perfeito. E só para me informar, não é segredo, então a gente pode falar. Existem vários outros campos com o mesmo problema, exatamente pelo que você atentou, Zé. Você não pode fazer uma coisa local que não dê isonomia estadual. E aí eu convido as pessoas que têm interesse, e somos muitos, a conversar com Boituva, a conversar com Campinas, Votuporanga. Eles têm minutas feitas pelo CONCAN, feitas por comissões. Todo mundo está procurando se entender, todo mundo está procurando ver o melhor caminho, né, para que essa ideia se preserve da melhor maneira possível. Então, retirada, a gente passa aos informes. Esse procedimento de inclusão de pauta eu já havia feito, né? Já fiz, quando eu fiz os informes, tomar cuidado para a gente inserir ou modificar esse formulário, porque no fundo quem fez foi a Elis e pode ser melhorado, né? Só porque dentro do próprio regulamento diz, tem que ser por escrito e numerado. Então cada pauta que entra a gente põe um número, não é um protocolo suave, mas é um número protocolar da direção, por força do regimento. Então precisa ser por escrito e aí a gente pode melhorar isso aí. O que foi mandado,
deixa eu chegar, tem gente que não estava aqui, Sérgio não estava aqui. No Conclave passado, no reunião do Conclave passado, a gente fez algumas considerações sobre o TLLE, alguns conselheiros fizeram algumas considerações sobre o TLLE e alguns setores trouxeram para nós os esclarecimentos a partir dos questionamentos que foram feitos, né? Então, seguindo o regimento do CONCAN, que é um local de deliberação e também de consulta, esses esclarecimentos, se os conselheiros concordarem, eles, como são respostas às citações feitas na outra reunião, eles se incorporam à ata. Então, eles ficam públicos, porque eles se incorporam à ata, vai para o site e fica a fala, não do CONCAN, fica a fala dos servidores que assim o colocaram. Então, a proposta da direção é que esses esclarecimentos sejam incorporados à ata desta reunião. Alguém quer fazer alguma colocação? Porque já é uma proposta. Tudo bem? Certo? Posso? Claro. Você disse porque assim, foram aqueles pedidos de esclarecimentos foram solicitados três, que a gente recebeu por três esclarecimentos sobre as falas das restrições então, ao TLLE. Aí eu não gostei só do método, porque assim, eu estou sentindo que essas pessoas não estão se sentindo representadas no Conselho de Campos. Desculpa falar. Por quê? Eles têm 4 representantes no nosso Conselho de Campos. Eu acho que eles poderiam ter encaminhado isso via inclusão de pauta aos representantes deles, que fosse feito algum tipo de solicitação. Então, só esclarecendo, depois eu te dou uma. Porque assim, chegou de um jeito. Não é. Acho que deixa eu tentar esclarecer. Não veio na forma de pauta. Não, então, mas esse veio na forma, mas eles podem. Por isso que vamos voltar lá no. Por isso que eu falei que era importante. As comunicações dos conselheiros, deixa eu ver onde é que está aqui atrás. Um pouco mais para frente, pode ser. Não, eu não pus. Assim, as comunicações como é que são as comunicações do presidente? Elas são aquelas que não precisam de voto. Como é que são as comunicações dos conselheiros? É aquelas que não precisam de voto. Como chegou na forma de esclarecimento, comunicação ou esclarecimento? O que nós, eu até conversei muito com o Eduardo sobre isso. Falei, Eduardo, como você quer fazer? Mostrei o artigo 17 e tal. Falei, olha, é esclarecimento, então está dentro da legalidade você tornar público via incorporação de ata. Sim, mas aí eu concordo com você. Isso eu concordo com você. De fato, quando a gente vai esclarecer, é que eu estou falando o seguinte, alguns daqueles pedidos de esclarecimento, por exemplo, poderiam ter sido remetidos como falta no Conselho de Campos, talvez. Tá, eu Eduardo vai colocar, então. Tá, só isso. Mas aí quem quer falar? Rodrigo estava antes da eu passo o uso. Tá. Vamos lá, assim, eu encaminhei em forma de pauta aqui. Só que o que acontece? Eu levantei com os setores que solicitaram esclarecimento qual seriam as propostas deles da forma que seria encaminhada. 2 setores me indicaram que não haveria necessidade de se colocarem no momento da reunião. Um outro setor específico falou sim que queria se colocar, queria apresentar a documentação como um conteúdo, como todo o conteúdo. Só que assim, eu acho que a questão aqui não é a gente levar todos esses esclarecimentos que foram colocados de uma forma tão brusca, talvez violenta. Entendeu? Então, assim, eu entendi que a forma seria melhor colocada seria de publicização, publicizar o material, o conteúdo, como todo mundo recebeu. Quando eu encaminhei as pautas, todos receberam as pautas. E, assim, eu vi que 2 setores não viram a necessidade de pegar e vir se apresentar, se colocar na reunião. Um outro setor específico sim colocou que queria direito de resposta e outras coisas a mais, mas eu acho que assim, se a gente for colocar tudo a ferro e fogo, vai ficar muito complicado, porque a gente não vai conseguir gerir o campus como deve. Porque eu acho que é o seguinte, aqui a gente é uma equipe, como todo, docente, técnico administrativo e até aluno. Se a gente for ficar batendo de frente sobre questões que aconteceram no passado, vai ser complicado. Porque, assim, eu entendo que houve erros da forma como foi apresentado determinadas problemáticas na última reunião, mas todo mundo entendeu
o que foi colocado, todo mundo compreende, pode ter sido errado a forma como foi colocado, pode ter sido, mas eu acho que assim, a gente aprendeu com o conteúdo que foi passado e a forma como foi passado, e querendo ou não, a documentação está bem clara, está sendo exposta todos os anseios dos administrativos, e eu acho que assim, a gente, dependendo da situação, abrir um determinado espaço para alguém, dependendo da pessoa que vir apresentar determinado conteúdo, eu acho que, dependendo, pode se prejudicar mais ainda a situação. Então, ao meu ver, toda a documentação, todos os esclarecimentos referentes ao conteúdo que foi passado na última reunião, está publicizado. Quem quiser entrar lá, pode ler, porque vai ser anexado na ata, e eu acho que é isso. Agora, se o pessoal acha que não está bem representado por nós, técnicos administrativos aqui, venha em particular com a nós e converse em particular e fala. Por isso não, porque a gente isso é facilmente resolvível, né? A gente pode simplesmente escrever um memorando para a direção e solicitar a nossa saída, porque eu acho que aqui o objetivo não é prejudicar ninguém. Só uma questão, não me entendo legalista, mas de qualquer maneira, se a gente tem algumas formas votadas, né, de se conduzir, é bom que a gente seguir por elas ou mude, porque aí todo mundo fica tranquilo, não é verdade? O CONCAN, ele é um foro deliberativo e consultivo de questões do campus. A gente tem que ser muito cuidadoso, porque nós estamos aqui representando grupos, né? E eu acho que a gente está aprendendo a fazer conteúdo. Por isso que às vezes me incomoda muito quando um conselheiro vem aqui falar que foi para a sua área e discutiu com a sua área. Em última análise, somos conselheiros, vocês são conselheiros do grupo. Eu fico imaginando se todos os técnicos administrativos, por exemplo, forem da mecânica, se todos os professores forem de ADS, quer dizer, acabou? Ninguém mais vai ser representado? Então a gente precisa evoluir, todos nós. Nós não temos esse costume democrático, pautado na lei. Democracia é naquilo que está na lei. Então aqui, do meu ponto de vista, e foi isso que eu discuti com o Eduardo muito claramente, de forma transparente, se alguém, com toda a legitimidade que um ser humano tem como cidadão de direitos, se sentiu ofendido, ele tem um foro para se colocar. Vários, aliás. Desde o Fale Conosco, passando por ouvidoria, né, a gente entende que a ouvidoria ainda apesar de muita bandalheira que a gente vê lá, a gente tem um foro importante, porque ela vai diretamente ao MEC. A gente tem a própria direção e as hierarquias inferiores, e isso é legítimo, a gente tem que aprender a colocar as coisas para discussão. Mas o CONCAN, ele é o órgão máximo que gera a vida de 120 famílias. Você saindo daqui intranquilo, a sua família está intranquila. Então a gente tem uma responsabilidade enorme aqui. Então, assim, do meu ponto de vista, eu concordei com o Eduardo que questões para se resolver, do ponto de vista de alguém se sentir, e volto a dizer, legitimamente não cabe aqui juízo de valor, ofendido ou não, tem o seu lugar que não é nesta reunião. Então, por isso que é importante se incorporar a ata, porque aí você garante a voz de quem foi citado. Ora, a pessoa foi citada, ela tem direito a se colocar. E eu até perguntei, Eduardo, você quer ler o texto? Ele falou, olha, do que eu entendi dos setores, não. Porque ia ser somente a leitura. Nós não vamos aqui entrar numa contenda nem decidir o destino de ninguém. Isso não é o nosso papel. Então, desse ponto de vista, essa presidência entende dessa maneira. Eu abro para encaminhamentos e considerações. Solange. A minha consideração é a seguinte. Quando nós participamos da última reunião do CONCAN, nós fomos realmente surpreendidos, talvez não estivéssemos preparados naquele momento para representar e ter discutido melhor o que foi colocado. Então nós buscamos os setores, eu conversei com um dos setores, eles queriam direito de resposta. Por quê? Porque todos ouviram o áudio. Então o áudio está lá disponível.
e a resposta vai estar disponível apenas para quem quiser ler. Então, eu acho assim, eu concordei em que fosse lida a resposta na reunião, que fosse colocada em pauta. Passei para o meu colega técnico também, e que ele disse que faria essa inclusão de pauta. Eu estava aguardando, não estava aguardando esse encaminhamento, que não fosse esse direito de resposta nessa reunião. Então, um dos setores vai deixar de ser atendido. É isso que o Kéter tem a dizer. Porque se dois disseram que não terminei. Se dois setores que não querem, acho o encaminhamento que foi dado, da forma que foi feito, está ok, muito bem. Mas tem um setor que não, que gostaria de ter o direito. Então, eu não concordo com isso, viu, Eduardo, da forma que foi colocado. Rapidamente, então, eu achei que isso até seria trazido em pauta no Concam, porque assim, eu li uma das, que como não foi colocado em pauta, não vamos entrar em muitos detalhes, mas eu senti assim um leve, na questionamento, um leve indicação, por exemplo, até de quebra de decoro. Vocês vão me desculpar, mas se as pessoas no exercício da sua função, quando citadas, se começarem a achar que está sendo acusada, denunciada, não sei o quê, então acho que a melhor solução é até o que o futuro nos aguarda, é ter privatizado tudo. Né? Me desculpa. Tá? Eu, na última reunião, muito pelo contrário, eu não vi quebra de decoro, não vi exageros, muito pelo contrário, a gente foi tomado por surpresa numa série de pautas, tá? E até de forma prudente, a gente aos poucos foi tentando, aclamando, baixar a poeira para tentar a solução em tudo aquilo de forma adequada. Tá? Agora, se não atende uma demanda particular, eu vou ser muito claro nisso, uma demanda particular de se ter uma férias não programada em janeiro, tá, que é o TNE agora, em 2017, eu posso até não concordar de não ter, tá, porque já estava se tendo de forma constante, não vou entrar nesse mérito, tá, mas se não vai ter, é uma decisão, é um fato, sabe? E foi discutido, foi dada abertura para a representação de todos os conselheiros discutir esse assunto, tá? Não cabe, eu acho, uma resposta, a não ser que seja colocado como pauta da reunião. Esse encaminhamento Eu não quero encaminhar, eu não estou encaminhando como pauta. Não, eu sei, mas vamos respeitar. Não, mas não é momento de encaminhamento, as pessoas estão discutindo. Eu vou encaminhar, pode deixar. Primeiro tem o Rodrigo, depois o meu e o Eduardo. Só uma pergunta. Não sei. Só para esclarecer. Já voltou o item 4 para retirar, só para deixar claro. Sim, já se retirou, a gente está no momento ali. Eu acho que a gente está sem informe, então. A gente não tem, a gente não é votação, você tem informe. Não, vamos lá. Estou fazendo esclarecimento da sua questão. Por que está em informes? Porque em conversa eu entendi que, diante do regimento do CONCAM, que não cabe nenhum tipo de contêiner, deliberação, porque não havia pessoas indignadas com a forma como foi tratado. Esse não é o foro de decisão. Então, eu já indiquei o foro de decisão. Então, não é para votar. Mas as pessoas podem se colocar. Não é proposta, não vai haver proposta. Mas encaminhamento do resto das coisas, Rodrigo. Eu perguntei justamente para se estava na hora de falar o que eu tenho que falar. Não, então fala. Pessoal, assim, é uma questão que eu gostaria que talvez seja o cerne do problema como um todo que está acontecendo aqui. O que eu observo, galera, tanto na outra reunião, que teve assuntos mais polêmicos, como nessa também, a gente, como a Vânia colocou, está aprendendo a ser concânio. Está aprendendo como é que faz, como é que não faz. E um erro, uma crítica construtiva para a gente, é que nós estamos opinando, aí, visão minha, sobre assuntos que estão fora do escopo do campo São Carlos. Ok? Por que eu falo isso? Uma coisa é a gente decidir calendário, outra coisa é decidir qualquer coisa do nosso campus aqui. Quando eu venho aqui no CONCAM e tento definir certas regras ou certos modos de agir com TLE,
30 horas ou com recesso, eu estou deixando o Campus São Carlos de uma maneira diferente dos demais campos. E São Carlos não é uma ilha. Nós somos um campus do Distrito Federal de São Paulo. E, como está escrito lá no regulamento, nós tratamos de diretrizes do campus. Então, certos assuntos, ao meu ver, estão acima do que o CONCAN tem a decidir. E aí eu preciso ser sincero em dizer que, para mim, o TLE também está acima desse conceito. A gente pode discutir quem acha que é contrário nesse sentido. Por que eu falo isso? E aí entra numa outra questão, que é a capacidade que a gente tem para tomar certas decisões. Na reunião passada, pelo que eu pude ouvir do áudio, que não estava lá muito bom, se falou aí diversos pontos sobre o TLE, que, levando em conta esses pontos, creio que motivou a pauta de se fazer uma comissão para analisar. Foi o que nós discutimos. Aí depois nós temos agora pedido de esclarecimento, porque nós falamos coisas sobre o TLE que não são verdades. Qual que é o problema disso? Quem tem TLE são os técnicos. Então, quando o discente, docente, começa a querer opinar sobre o operacional do TLE, fica um pouco complicado por falta de capacidade. Um exemplo foi a fala do Zé, dizer que algumas pessoas tinham programado férias. Não é férias, cara. Não é férias. Eu não estou querendo ser hipócrita aqui, Zé. Tá? Quando eu fiz TLE em janeiro, eu fiz por 3 dias, eu assumi como docente. Na CTI, nós tivemos todo o planejamento, houve atendimento remoto. Por minha parte, enquanto técnico de TI, eu atendi remotamente na minha casa. Eu entendo que para quem é da programação é mais fácil. Ponto positivo para quem acha o contrário. Mas aí que está. Então, galera, você entende que a gente começa a opinar sobre assuntos que começam a dar problema? Quando um docente fala que TLE é férias, e quando a gente começa, enquanto o CONCAN, a opinar sobre assuntos, como diz, TLE é férias, 30 horas de recesso, começa a ser um problema. Por isso que eu acho que é mais fácil deixar essas decisões para órgãos que estão acima do nosso. Certo? Acima do nosso. Para evitar esse tipo de problema. E aí entra o ponto que é pior do que isso ainda, que a Cabana falou. Se nós aqui, enquanto CONCAN, estamos definindo coisas que impactam na vida de 120 pessoas, eu vou dar um pequeno exemplo. Enquanto técnico de TI, eu desenvolvi vários sistemas aqui no Campus São Carlos que foram exportados para o IFE como um todo, São Paulo, tá? Enquanto membro das 30 horas, não sei se agora se recorda, quando estava na comissão central, falou que você tem 30 horas, que não tinha, etc., ninguém sabia como fazer. Aí na época o Milton, a Elis Regina, eu e várias outras pessoas fizemos um documento para regimento de 30 horas do Campus São Carlos. Foi exportado para o estado inteiro. Certo. E foi o primeiro campus a ter 30 horas. Justamente. Mas ninguém, eu participei desse documento. Você lembra? Participei desse documento. Sim, participamos todos. Vocês. Mas a gente não tinha expectativa de que isso fosse exportado para todo mundo, gente. Ok? Então, o que é a utilização disso? Tem coisa que a gente faz aqui, pensando no Campus São Carlos, que depois vira regra para o IFE São Paulo, que está o Brasil. Então, quando a gente começa a definir coisas aqui sobre TLE, enfim, quando eu citei, tem um potencial considerável de isso virar regra para todo mundo. E aí eu pergunto, não são mais de 20 famílias. E que responsabilidade nós temos, que condições nós temos para opinar sobre isso, gente. Não é querer subjugar nós, mas é ser sincero. E 2 provas principais. Nós, baseados em afirmações que tiveram respostas por estarem erradas, nós encaminhamos coisas sobre o TLE. Que se tivessem esclarecidas na hora, talvez para falar, então não foi bem por aí. Tá, galera? Então, só para finalizar, acho que a gente tem que repensar, enquanto aprendendo com o CONCAN, o escopo das nossas ações e o escopo das postas, decidir por aqui, etc. Mas como eu falei, isso no caráter pedagógico de aprendendo e decidindo. Eu só queria fazer uma consideraçãozinha. A questão não é bem o cancelamento ou não do TLE. A questão é como houve a referência aos problemas apontados dele. Os problemas foram pontuais e deveriam ter sido tratados como pontuais. A ideia não era generalizar, né? Você chega e apresenta um dado. Eu tive um monte de problemas. Não é desse jeito que deveria ter sido mencionado. Eu tenho que quantificar, pontuar eles quando aconteceram, em que setor aconteceu, como aconteceu, e aí sim, olha, que providências cabíveis para esses problemas. Só que foi taxado como um problema geral. Entendeu? Essa é a consideração, não pelo fato do cancelamento, mas pelo fato de como foi colocado. Foi colocado uma coisa que só deu prejuízos.
E aí, como você mesmo disse, nesse período docentes estão em férias, técnicos administrativos estão trabalhando. Não é questão de defesa, é uma questão de ponto lógico. Se eu estou tendo, mas quando a gente foi colocar para apreciar o TLE, se ele estava sendo votado como legal ou não, como a contento ou não o TLE do semestre passado. Quem melhor para avaliar do que o coordenador de cada área para onde foi programado para acontecer. Ninguém tinha mais bagagem do que ele para avaliar isso. Se ele avaliou como essa execução do TLE como satisfatória, nenhum de nós tinha recurso para contestar. Agora, na situação hoje, é a colocação que foi ruim. De como tive um monte de problemas. Quais problemas você teve? Como é que foram esses problemas? Só essa questão. E como a gente se colocar na hora da situação, apresentar um problema fechado, não generalizado. Que generalizado ele soa como um problema geral. E não foi desse jeito. Ele foi pontual. Aconteceu em alguns lugares, admitimos. Nós, da área da indústria, não fizemos TLE, nós não sabemos, não temos bagagem para falar, olha, vocês deveriam mudar, deveriam fazer de outro jeito. Então, era interessante fazer essa avaliação de como, onde aconteceram os problemas e não simplesmente apontá-los. Que soluções nós temos? O que vocês podem apresentar quanto a isso? Questão de ordem. Questão de ordem. Pois não. A questão de ordem que eu acho que foi dado um encaminhamento, que era para dar informe, virou ponto de prova. Não. Eu acho que. Virou ponto de prova. Não, eu sei. Eu acho que assim. Tem algumas questões que acho que. E aí eu não queria falar agora, eu queria esperar, porque tem uma pessoa só depois de mim. Mas se você permitir essa pessoa falar, tudo bem? Então, eu acho assim, pessoal, eu acho que as pessoas têm que começar a tentar, desculpa aquele indicado não seja o que fazer, mas talvez ajudasse. Se não servir, jogar fora todo mundo na maior idade. A gente tem que começar a se despir dessas nossas questões personalistas. Se vocês estão aqui e se propuseram a ser conselheiros, se não tem bagagem, vai ter que aprender a ter. Por quê? Porque é uma das questões do regimento interno. Você dá parecer para o diretor para que ele possa formar opinião. Todo cargo de alta gestão tem conselheiros. Desde presidente da República até diretor de empresa. E a pessoa que ficar aqui para auxiliar, melhorar a nossa vida administrativa e pedagógica, se não sabe, tem que passar a saber. É parte do trabalho dela. É altruísta? Não ganha para isso. Mas se você vai ser, é disso que você tem que saber, se me desculpe. E segundo, a pauta é dada dentro do regimento. Então não houve pauta de supetão. A pauta foi colocada dentro do regimento. Isso é aprender a ser concã. É saber que a pauta vai chegar e que se tiver alguma coisa do meu interesse, eu tenho que me movimentar. E aí eu concordo com a Solange. A gente não estava preparado, porque nós estamos aprendendo a ser concã. E essas pautas foram necessárias exatamente pelo que o Rodrigo falou. TLE, nas duas primeiras vezes, elas foram colocadas como piloto. Se a direção não passasse pelo CONCAN, primeiro ela estava errada, porque os técnicos administrativos mandaram o TLE no meio do ano para a direção. E para mandar para o CONCAN. E a direção mandou para o CONCAN. Então nada mais justo que a direção colocasse os relatórios para o CONCAN. Então pera um pouquinho, não foi nada feito porque alguém quer e é tudo pauta-bomba. Opa! Então, para virar fluxo contínuo, a gente tem que ter alguma coisa decidida pelo CONCAN, já que veio para o CONCAN o pedido, o CONCAN também olha o resultado. Acho sim que a gente tem que aprender a ser CONCAN para escrever os problemas pontuais, que é bacana, porque daí a gente pode encaminhar soluções, que é o nosso papel simplesmente. Agora, que a gente tenha no CONCAN a ideia de que nós não vamos varrer para baixo do tapete, acho que nenhum diretor vai fazer isso, nenhum em sã consciência. Se há problemas, temos que discutir. E isso foi proposto. Quer dizer, agora, se vai trazer por escrito, se não vai trazer, como é que vai trazer, é de a gente aprender também a se colocar, né, publicamente. Então, assim, não houve pauta-bomba, TLE não é férias, discordo, Rodrigo, 30 horas tem regulamentação. Você falou que 30 horas não era a nossa competência. Não foi isso que eu falei, não. Então eu vi errado. Porque 30 horas é a nossa competência. Sim, mas eu sou local de não central, você entende isso aqui. Não, eu entendi errado. Mas veja, é nossa, 30 horas é nossa, tanto
tanto é que ela tem regulamentação dentro do... tanto é que vocês fizeram. Então, assim, TLLE não é, eu concordo com o Rodrigo, não é. E é por isso que essa direção fica com receio, porque daqui a amanhã vem um auditor e todo mundo tem que repor aquilo que a direção deu. Então não sou só eu que vou entrar com problemas. É todo mundo que não fez. Então vamos decidir juntos. Vamos arriscar juntos? Porque a reitoria não fez para todo mundo. Ela fez para ele. Agora, veja, um reitor faz para a reitoria. Não vai respingar no estado inteiro? Claro que vai. Só que o diretor não recebeu nenhuma regulamentação. Então, enquanto piloto, essa direção se sentiu confortável de testar. Eu acho que é uma coisa de todos nós. Eu vou repetir. Eu sou a favor das 30 horas, eu sou a favor do TLLE. Mas desde que a gente faça de tal maneira que o público seja referendado, seja, né, atendido. E não é férias. Concordo, não é férias. Né? Eu acho que a gente precisa melhorar, e estamos melhorando. Essas coisas, Rita, elas não são pauta, ninguém vota, mas ela é importante para a gente esclarecer ao grupo tudo que diz respeito a nós mesmos. Por isso que eu deixei a coisa acontecer. Se alguém quiser colocar mais uma assim. E a gente encerra para passar para as outras duas. Sim. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Não, mas se for ainda vou solicitar para alguém da matéria, para alguém se manifeste. Mas olha, gente, eu só quero colocar, eu acho, assim, eu me sinto na obrigação, porque aqui a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz. E como o Zé colocou aí, essa questão de TLLC férias, e de toda essa discussão que a gente está tendo aqui sobre esse assunto, porque até então eu entendia que iria ser uma coisa tranquila de ser discutida. E estaria muito bem publicitado e não precisaria de discussões ou outras assuntos. Mas, eu acho que assim, depois de tudo isso, eu me sinto na obrigação de, assim, se alguém da plateia quiser se manifestar de alguma forma, me manifeste e eu coloco aqui para todo mundo votar se todo mundo autoriza que alguém se manifeste. É claro, se puder. Não, porque assim, eu vou preservar sim. Eu não tenho problema nenhum de abrir para a plateia falar, não tenho nenhum problema. Mas eu vou preservar o fórum que é deliberativo e consultivo, porque eu permiti a conversa, porque eu acho que as pessoas estão precisando falar e não tem problema. Então, assim, eu vou abrir para o pessoal votar. Uma fala só, pessoal, por favor, acho que o Márcio pode encaminhar, e a gente encerra esse escrito. Jorge não autorizado. Não, mas aí todo mundo já falou. Eu retiro a minha. Todo mundo já falou. Jorge, então, Então, aí é questão de ordem. Aí nós vamos pegar uma pessoa que não é do conselho, vai ter direito à voz e vai tirar a voz do conselheiro. É isso que vai ser dito. Então, não é isso. Por favor, eu queria que, como foi solicitado na questão que vocês nos colocaram de quebra de decoro, vamos manter o decoro então, por favor, tá? A questão é a seguinte, eu sou totalmente contra abrir agora, principalmente por não ser um item de pauta que não requer esclarecimentos. Ele é informes. Ele não é uma ordem do dia que a gente requer esclarecimento, como nós fizemos esclarecimentos, solicitamos, que foi muito oportuno, tá? Eu acho que é o seguinte, nós temos que encerrar essa discussão e caso vocês não se sintam na obrigação ou no direito de receber uma resposta, nós temos reunião no começo de fevereiro. Pronto, certo. Tá? Só isso eu queria que deixa eu falar assim, eu vou abrir para o Jorge, eu vou fazer uma proposta. Tá. Só para esclarecer, nessa levada que a gente está falando de aprender a ser CONCAN, né, que realmente nós estamos aqui, todos estão aprendendo, e eu vou até comentar uma fala que você fez que te preocupa um pouco, te incomoda um pouco quando nós chegamos aqui, falamos que a gente consultou a área, o que vai acontecer quando todos os professores forem de ADS no CONCAN. Eu usei um exemplo, talvez tenha sido infeliz, então, mas pode ser qualquer um da área. Sim, o que a gente consultou a área foi do calendário de ADS, PSDM, e o que acontece? A gente, então sim, eu consulto a minha área e a gente está sempre conversando com o Zé e com a Rita, não me deixam mentir. Inclusive, tem técnicos administrativos aqui que eu conversei, não me deixam mentir, que eu também conversei logo depois daquela semana. Então, eu, como conselheiro, estou tentando. Lógico, eu não consigo passar em todas as RNAs, não consigo em todos os setores falar com todo mundo, mas eu estou tentando, nós estamos tentando
representar porque nós somos conselhos do campus e não da área. Isso, concordo. Só para esclarecer. Então, assim, eu vou abrir para os conselheiros votarem se abrem uma fala. Pode ser o Márcio? Sim. Você não pode falar assim. Pessoal, os conselheiros que aprovam a fala do Márcio por 3 minutos, por favor, se manifestem. Márcio, 3 minutos. Boa tarde. Desculpa. Quando eu apresentei ao Eduardo o pedido de resposta e conversei com o Eduardo e conversei com a Vânia sobre isso, eu inclusive disse ao Eduardo que não haveria necessidade de nenhuma manifestação aqui, que eu estaria satisfeito se aquilo que eu escrevi como resposta fosse levado ao conhecimento de todos os conselheiros. Eu achei que isso seria esclarecedor o suficiente. No entanto, a fala aqui no conselho hoje, particularmente a fala do professor José, do conselheiro José, me faz crer que não está devidamente esclarecida essa questão. Eu acho desrespeitosa a forma em que o conselheiro se coloca, desrespeitosa não apenas com os servidores técnicos administrativos, mas desrespeitosa com todos aqueles que assinaram aquele documento. Né? Existe uma proposta de trabalho, existe o reconhecimento do coordenador do setor, reconhecendo, então a gente não pode tratar essa questão de forma desrespeitosa. No que diz respeito ao TLE do setor biblioteca no mês de julho. Durante o período do TLE do mês de julho, eu estive substituindo a direção e estive, portanto, todos os dias aqui no campus. Então, quando se afirma que houve uma série de reclamações sobre o horário da biblioteca, eu quero novamente afirmar que em momento oportuno isso nunca chegou a mim e nunca chegou a nenhum dos membros da biblioteca. Nós só tivemos a reclamação no último dia do TLE, né, a reclamação do Gabriel. Então, eu acho que nós somos acessíveis, que todos nós podemos. Qualquer um que vocês tenham acesso a gente a todos os momentos. Então, no momento oportuno, poderiam ter reclamado, a gente poderia ter tomado alguma ação e a gente vai avaliar as reclamações que forem apresentadas. Então, eu acho que não é possível a gente ter esse tipo de fala. Eu quero crer que esse tipo de fala não representa o coletivo dos docentes. Eu tenho dúvida a respeito disso. Tá? E eu acho que a gente tem que tentar avaliar as questões de uma forma que a gente possa construir melhor daqui para frente. Que a gente possa construir de forma melhor, de forma respeitosa. E eu acho que o princípio primeiro é olhar de uma forma proativa para a questão, de uma forma respeitosa, com todos nós que somos todos servidores da mesma forma e tratamos com seriedade a coisa pública. Né? Eu acho que respeitoso, eu acho que quando você diz que é uma férias em janeiro não programada, você está dizendo que todos aqueles que participaram do TLE, você está dizendo que todos aqueles que assinaram o documento do TLE não estão tratando com seriedade a coisa pública. Então eu acho que esse não deveria ser o encaminhamento. Então eu quero ver que todos os conselheiros tenham lido aquele documento e tenham olhado para aquele documento pensando que a gente possa, por uma próxima vez, construir de uma forma melhor. Tá? E quando tiver algum problema, nos procure, a gente está aqui para tentar construir de uma forma melhor. Tá? E no caso específico da biblioteca, eu posso afirmar que até aquela reclamação do Gabriel e até a reunião anterior do Conselho Superior, nenhuma reclamação tinha chegado, nem por e-mail, o e-mail está lá no site, tá? E muitos dos problemas que foram apontados para a questão do TLE são desafios que a gente ainda precisa superar, que não dizem respeito especificamente ao TLE, dizem respeito ao modo operante que a gente tem levado durante todo o semestre, durante todo o ano. Os problemas que foram apontados para aquele período do TLE são problemas que ainda estão ocorrendo, ainda hoje que a gente ainda não conseguiu superar. Então, portanto, não dizem respeito ao TLE especificamente. Obrigada. Eu vou encaminhar a próxima pauta e, só para colocar, nós vamos colocar os esclarecimentos junto com as linhas de ônibus. Daniela Semejo. Nós fizemos todo um trabalho com os alunos, a Caia nos ajudou, outras pessoas, inclusive a Ana, o pessoal todo nos ajudou, fizemos levantamento de necessidades, mandamos para a prefeitura e nós não soubemos que a prefeitura mandou todos os horários que a gente pediu para a Suzantur. A gente ficou sabendo sem querer, né, Dani? Chegamos lá para bater um papo, então eles mostraram o ofício da prefeitura com todos os horários que a gente tinha pedido. Só que qual é o problema? Eles não conseguem nos atender em todos aqueles horários. Então, o que eu e Dani negociamos é o que vocês têm já publicizado. Pelo menos para o período agora, que vai até o final de janeiro, que ele é mais tranquilo, a gente vai ter a redução, vai terminar às 8 horas, como todo ano,
enfim. E aí, em fevereiro, a gente vai aumentar esse número de linhas, vai sentar para conversar, quando tiver ruim para eles, quando tiver ruim para nós. A gente já tem algumas demandas, né, que chegaram, né, Dani? A gente vai tentar ajustar horários, enfim. Mas é uma negociação delicada, porque a Susantura está num processo de licitação, o edital já foi feito. Como o edital já foi feito, algumas coisas a gente não tem nem como negociar com eles. E como há também a mudança de prefeitura, a gente não está entendendo muito bem o quanto essa prefeitura que está na beira da saída está levando para a Susantura algumas coisas. A gente tem conseguido uma linha direta e tem ficado mais ou menos bom, pelo menos eu imagino isso. Agora, não será nunca uma negociação que de um dia para o outro vai estar arrumada. Pelo menos não, acho que até a metade desse ano, a não ser que a Susantura ganhe a licitação. Aí eu acho que a gente tem mais chance, né? Tânia, você quer perguntar alguma questão que eu tenho esquecido? Não, as negociações, pelo que não melhorar, os prazos. Tá. Zé. Porque assim, já está correndo o edital. Já correu o edital. Já está correndo, vai abrir dia 23 de dezembro as propostas. Isso, e assim, o edital, por exemplo, prevê que... Eu não vi o edital. Não prevê. Nada. Você vê? Não prevê o quê? Que nós estamos nas linhas. Que nós temos aqui... Não, mas isso é serviço público. Isso é concessão. Gente, linha de ônibus é concessão pública. Tem que atender. Nós temos alunos, por exemplo, que estão vindo para cá do horário, que tem ônibus à tarde agora. Eles são muito gentis, gente. Eles são muito gentis. Não está dando certo agora. Primeiro dia. Eles fizeram certos horários de pronto. É uma questão de ajustar até 9h30, 10h30, 11 horas. A gente vai começar a viver. Preocupação é mais uma demanda para vocês, que eles negociaram os alunos, acho que todo mundo está criando aqui. Olha, a gente está pedindo a vocês, eu vou aproveitar o observar. O Leandro ia trazer esse caminho, a gente já está vendo. Não, tudo bem, eu já falo da pauta do Leandro. Eu estou controlando o horário, gente. Juntando a segunda, a terceira com a quarta pauta, a gente está solicitando para a quarta-feira, o pró-reitor de extensão nos pediu um horário para conversar, e a gente vai fazer mesmo no final, a última reunião do ano. Eu peço que as pessoas encaminhem o que a Elis pediu a vocês, que são sugestões, e aí pode incluir, Zé Antônio, pautas do ônibus também. As pessoas têm se colocado, mas tem que ser por escrito, porque é muita coisa. E aí eu peço que vocês publicizem isso e peçam que as pessoas escrevam de tal maneira que a gente consiga entender a demanda. Porque às vezes vem uma coisa na demanda e não dá para entender o que a pessoa está pedindo. Aí ela vai ficar brava com a gente não encaminhou. E aí eu quero alertar de que a SC10 tem uma série de problemas, como todos nós já vimos. Eu acho o pior deles não ter calçada. Eu peço que vocês publicizem, a gente vai fazer isso no site. Existem pessoas caminhando na via. Todo dia eu encontro, ou na ida ou na volta, pessoas caminhando na via. Não, pessoas caminhando na via. Pessoas caminhando na via. Não, caminhando, andando, vindo. Eu me preocupa que os nossos alunos, sejam eles adolescentes ou adultos, resolvam fazer uma caminhada até aqui, à noite. Eles vêm por dentro do cerrado. Eles estão bem por dentro. O que é pior. E a gente também está falando sobre os animais peçonhentos e tal. Agora, foi muito interessante, eu queria dividir isso com vocês. A nossa conversa junto ao coletivo do Cerrado foi muito amistosa, ainda bem. Eu falei de você, Carol. Não, o garoto era muito bacana. Nossa, uma pessoa bacana. E quando vem aquele com vontade de brigar, né? Isso. Mas de qualquer maneira ele era muito bacana. Então eu falei de você. Falei, olha, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer um trabalho de educação. Isso. Por quê? Nós estamos providenciando placas, porque uma coisa é você avisar pelo site, outra é você botar uma placa. Não ultrapasse o cerrado. Que aí, se ele ultrapassar, você não viu a placa, tinha 4. Porque aí você diz que não pode, pelo menos não te resguarda de quase nada, mas você diz que não pode, e aí a gente precisa da ajuda muito do ensino, dos técnicos, para poder ficar meio martelando lá, não deixar a criançada ir pro Por quê? A gente tentou, vocês sabem muito bem, 4 vezes esse bendito gradil, que fosse o que fosse, e não tivemos. Isso vai ser uma pauta para o colega. Ele vai ter que fazer
né? Hoje foi uma faquinha, né? Eu fiz faquinha para tudo, fazer uma faquinha aqui. Mas eu tenho muita preocupação com esse tráfego e com o entorno. Então, e vou pedir até, uma coisa que tem que anotar, pedir para cortar a grama que já está muito alto lá no espaço do fiscal. Então, isso eu preciso que vocês me mandem por escrito coisas que olha, você não lembrou disso, para a gente poder começar a constituir nossa vida aqui no Instituto Federal. Né? Avisar a todos sobre os animais peçonhentos, inclusive os funcionários, né? Qual que é a nossa área de mato? De mato? A gente, não, é tudo que está construído, mas esse eucaliptol que está aí até a via. Né, Rebeca? É tipo no limite. Aquele negócio ali no meio é nosso? Pessoal, estamos. Então, eu peço realmente que vocês escrevam para nós. A gente tem lugares. Eu venho ganhando para si e fico aqui em cima. Eu não vou, por exemplo, muito na manutenção. Eu não vou muito no laboratório. Então, as pessoas precisam olhar: olha, o meu setor está acontecendo isso. O que dá para fazer? Ó, não dá para fazer nada. Não, mas pelo menos já sei que eu vou mandar para algum lugar para ver se funciona. Então a gente precisa constituir nossa vida aqui. Para além das coisas que são óbvias. E eu preciso que vocês ajudem a direção nesse sentido. Mais alguma questão, gente? Só pedir então, vai receber para a gente trazer os esclarecimentos, só que o promotor, até para o seu Sérgio falar com os alunos também, se ele poderia seu Sérgio tem que falar. ver com eles as demandas, porque tem esse negócio do ônibus, eles vão falar comigo quarta-feira, eles vão falar. Ah, professor, ficou legal o ônibus, eu tenho à tarde lá, porque eu tenho aluno de C que veio. Não. Aí eles só estão questionando só se o ano que vem vai ter. Não, o ano que vem não. Veja, existe um horário até final de janeiro. E aí nós combinamos outro horário a partir das aulas. Isso, mas é só uma. Não, vai. Sabe, um desejo deles, assim, de resolver isso mais rápido. Não, eu não vou trabalhar ansiedades, Antônio. Sim, sabe por quê? Porque eu recebi, a Rosane recebeu um monte de técnico administrativo. Não, porque nós não vai. Calma. Não dá para trabalhar ansiedade, nós vamos trabalhar o que é possível. Sim, porque é melhor do que está. Já está agendado, já está arranjado, pode falar isso, mas no último horário, se não ganha licitação, vou falar alguma coisa e depois me comprometer? Não pode, entendeu? Pois não. Não, eu queria eu conversei com o Pedro, né, ele falou que ele estava preparando aí um informe para o campus sobre a questão do plantão. Isso é uma demanda que o plantão lá no Fiscar, na sala que a gente vai ocupar. Isso a gente vai ter que fazer. Porque isso é uma demanda que está muito. Estou tentando acalmar lá, mas está bem complicado, porque está em época de entregar inclusive documentação. Bom, isso já foi previsto pela direção e pelas diretorias adjuntas. Eles estão encaminhando notadamente o Pedro está trabalhando que nem um doido, junto com o grupo dele. Então, assim, isso não vai ser pensado, ele já está sendo feito. Então, fica tranquilo. Claro que alguma coisa pode acontecer, a gente pede que avise, para a gente poder melhorar. Eu estou falando você não vir, porque está fazendo um mutirão de gente para vir no meio do mato. É isso que eu estou falando, eu não deixei vir. O Ricardo mesmo pegou a gente querendo vir e falou para não vir. Não. Menor de idade querendo vir de lá. Menor de idade, então nós estamos tendo uma ansiedade lá, foi difícil que segurar também. Não, eu entendo o que você está falando. De qualquer forma, é isso que eu estou pedindo a vocês, porque a gente tem feito o máximo. E está colocando já no site, né? Também e-mail. Mandou e-mail para todo mundo. Agora, sempre tem o cara que olha o e-mail uma vez por ano. Tem o cara que fala assim, cheguei hoje, fiquei 3 vezes fora. Corremos risco, certamente. Gente, eu agradeço a presença. Só para encerrar de forma positiva. Os nossos alunos do ensino integrado ganharam medalha de ouro ontem no torneio. Legal! Pessoal, nota o Natal a todos, a gente tem mais uma reunião, mas para quem não vê, tirar foto e colocar uma nota. Obrigada a todos. O Jorge é o mesmo grupo que tem lá na competição. Esse pessoal vinha fora. Muito bem. As coisas que a gente teve que ter. Seletivo. Que bom, sim, Natalina. Eu volto aqui, Obrigado. Mas é isso, vai ter mesmo. Deus, hein? Que maravilha. Não,
um gelo agora. Obrigada, querido. O processo está tudo certo. Dani, eu não sei o que é assim, meu pai. Está tudo certo, vou conversar com a escola. Serão utilizadas 10 salas. Nós vamos acompanhar. E assim, já supervisionado, comunicando lá, que vai tirar todas as na tela, relatório, todos os Aí a gente